Olá, essa é a parte 2 do vídeo que fala sobre intestino. O vídeo 1 falamos sobre hiperpermeabilidade intestinal. E agora vamos falar sobre outra doença intestinal muito comum, que é a disbiose. Para falar sobre disbiose, é importante entender um pouquinho sobre o projeto Microbioma. No ano de 2003, os Estados Unidos entregou um presente para o mundo que foi o projeto Genoma, que foi todo o mapeamento do código genético humano, onde nós mapeamos em torno de 23 mil genes. Em 2008, mapeamos o microbioma. Em 2008, mapeamos o microbioma, que foi o estudo e o mapeamento de todas as bactérias, os micro-organismos do corpo. E aí entendemos uma coisa muito importante, que para cada uma célula que nós temos no corpo, também temos o equivalente a 10 bactérias. Daqui resultou um livro que chama 10% Humanos. Para quem gosta de ler sobre essa parte genética, 10% Humanos. É um livro bem interessante, onde a autora foi uma cientista que participou do projeto Genoma. Ela mostra que nós somos 10% humanos, por quê? Por essa relação de uma célula para cada bactéria. Então, para quem acreditava que éramos seres celulares e habitados por bactérias, bom, na verdade essa relação é o contrário. Somos seres bacterianos habitados por célula. O importante disso tudo é entender que toda essa população bacteriana aqui, ela vai estar presente 80% no intestino. Bom, então o intestino é o órgão que vai carregar 80% de todo o nosso microbioma. Qual a importância de entender isso? Na verdade, ali por volta de 2012, 2013, começamos a ter cada vez mais informações preciosas em relação ao porquê devemos ter o nosso intestino em simbiose. O que quer dizer simbiose? Simbiose é o termo que usamos para determinar um intestino que está em equilíbrio bacteriano, que a população de bactérias más e bactérias boas estejam vivendo de forma harmônica. Quando eu tenho um desequilíbrio, eu tenho um processo de disbiose. E disbiose é muito mais comum do que você imagina. Por quê? Porque a alimentação industrializada, o advento do refinamento, fez com que vivêssemos hoje a era da disbiose. Tá? Posso afirmar aí que 60% a 70% dos pacientes que me procuram em consultório têm queixas relacionadas a esse estado de desequilíbrio intestinal. Bom, se eu começar a listar sintomas e sinais que o paciente pode apresentar quando ele está em disbiose, provavelmente não vai ter nenhuma doença que vai ficar de fora dessa lista, né? Porque cada vez mais a gente vem entendendo que o intestino é o órgão onde todas as doenças começam. Então assim, vamos entender um pouquinho sobre os dois intestinos que temos. O corpo, ele é dividido... Não, o corpo não, o intestino é dividido em intestino delgado e intestino grosso. O intestino delgado, ele é relacionado com a imunidade inata, o sistema imunológico. Enquanto que no intestino grosso, a gente tem o local onde ocorre a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, onde o butirato é o mais importante. Errei aqui. Butirato. O butirato, o propionato, o enantato, todos os ácidos graxos de cadeia curta são responsáveis pela energia do corpo, tá? Então eu posso definir assim: intestino grosso, relação direta com síntese de energia. Intestino delgado, relação direta com a imunidade. Como? É no intestino delgado que temos as famosas células de Paneth ou Paneth cells,
que são as células identificadoras de antígenos, elas identificam os antígenos e bombardeiam, mira, atira e destrói. As panecéus são mediadas por um hormônio, que ainda é chamado de vitamina, que chama hormônio D, ou vitamina D, a vitamina D3. Bom, então, a gente vai falar muito agora sobre esse intestino, o intestino responsável pela imunidade. Hoje, quando você pega um estado frio como o Rio Grande do Sul, no inverno, não existe a menor possibilidade de você conseguir um leito, uma internação em hospital. Por quê? Porque a gente passa por uma epidemia de crianças com bronquiolite, com asma, com pneumonia. Por quê? Porque não existe mais imunidade. As crianças hoje elas não têm sistema imunológico, porque 80% do sistema imunológico é mediado pelo intestino delgado. E pelo tipo de alimentação que a indústria alimentícia vem oferecendo, impossível você ter um intestino que garanta a imunidade em períodos, em momentos mais críticos, como por exemplo o próprio inverno, situações de estresse, né? O menor sinal de estresse você adoece. Por quê? Porque existe um comprometimento do intestino delgado. É importante aqui entender, porque a primeira pergunta então vai ser assim, bom, mas e por que a gente está com tanta desbiose no intestino, né? Qual é o alimento tem o maior poder de causar desbiose intestinal? É um alimento que quase ninguém consome. Olha aqui, ó, chamado açúcar. O açúcar é alimento de fungos intestinais, tá? E quando você começa a alimentar uma comunidade fúngica no intestino, você começa então a alimentar um desequilíbrio severo da tua flora intestinal. Bom, não é o único alimento gerador de desbiose. A gente tem outros, mas eu vou deixar para falar daqui a pouquinho numa listinha, tá? O que eu quero deixar bem claro aqui então é o seguinte: quando a gente pensa em tratamento da imunidade, e que é uma coisa que muitos pacientes vêm me pedindo, eles vêm relatando, doutor, eu vim consultar porque só esse ano eu já tive 3 gripes, eu já tive 2 candidíases, eu internei o hospital com uma pneumonia e eles querem algo, mas não conseguem entender como é que atua, onde é que começa, né? Por onde a gente vai começar o trabalho de resgate à imunidade? Está aqui, intestino. Bom, não vou deixar vocês curiosos, que eu listei o açúcar aqui. É importante entender quais são os alimentos que podem levar a um estado de hiperpermeabilidade intestinal, que foi assunto do vídeo anterior, e também a um estado de desbiose. Todo alimento geneticamente modificado, ele vai ter um peso molecular aumentado. Quando eu desenhei para vocês aqui o intestino, no vídeo anterior, desenhei as células juntas umas às outras. Por cima dessas vilosidades, existe um biofilme intestinal que é formado pelas bactérias do intestino. E esse biofilme intestinal, ele tem um poder de filtro. Existe um ponto de corte aqui. Partículas que têm mais do que 100 mil Daltons, e Dalton é um peso de unidade microscópica, partículas que têm mais do que 100 mil Daltons são partículas que vão destruir o biofilme e promover um estado de separação das células, que é o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. Quais são os alimentos que têm um peso molecular maior que 100 mil Daltons? Em primeiro lugar, o trigo. O trigo modificado, né? Que na verdade nem é trigo. Nunca mudaram o nome, mas é a mesma coisa que a gente comparar aqui. O Gol 1980 com o Gol geração 7 ou 8 que já deve existir. O nome é o mesmo, mas quando você compara os dois automóveis, não sobrou nada de comum um do outro, que é o que acontece com o trigo modificado. Tá? O peso molecular do trigo, geneticamente modificado, é 140 mil Daltons. Mas aqui a gente tem que abrir o olho para o milho também, que sofreu um processo de mudança genética, para a soja, né? A genicisteína da soja não é uma coisa legal para o intestino humano. Bom, o que a gente conhece que pesa talvez mais do que 140 mil Daltons? A caseína, que é a proteína do leite de vaca, que tem
150 mil Daltons. Mas aí você vai me perguntar assim, mas e o leite materno, não tem caseína? Tem, mas o leite materno é oferecido em um período em que o intestino não está totalmente formado. E partículas com 150 mil Daltons não fazem tanta diferença assim no intestino. E tem outro detalhe, o leite humano, o leite da mãe, ele tinha 25% da sua composição feita por caseína, de 25% a 40%. O leite de animais ruminantes tem 80% de caseína, ou seja, é no mínimo o dobro e passa a ser, então, muito inflamatório para o intestino. Então, o leite, o queijo, o iogurte, a manteiga tem um problema, sim, com esse biofilme, com a quebra do biofilme intestinal. Outro alimento que tem um peso molecular próximo a 140 mil Daltons é o amendoim. Tá? Então, o açúcar que eu já escrevi antes, o amendoim, os transgênicos e o leite e seus derivados compõem o grupo dos alimentos que tem maior chance de causar hiperpermeabilidade e desbiose intestinal. Bom, falei sobre o intestino e a parte imunológica. Próximo vídeo eu vou falar sobre o intestino e a relação dele com o cérebro, tá bem? Fiquem atentos.